Vou responder, para abrir essa aula de hoje, eu vou responder a pergunta do Christian lá em cima. Professor, na questão 3 é só abrir a definição. Vamos ver as questões respectivas que ele comenta aqui. Questão 1. Questão 1 tem que abrir pela definição. Sim, tem que abrir. Lembrando que o primeiro caso é super simples, né? Acho que a gente já fez comentários sobre ela e tudo, se eu não me engano. Não exatamente essa. Mas as demais precisa de um artifício extra, né? E a 3? A 3 também. A 3, na verdade, ele pede a definição baseado no texto, né? Para o texto não ficar muito longo, eu coloquei essas aberturas de definição como exercício. Mas o limite tem um pouco disso, assim, tem uma definição e várias outras que são equivalentes, né? Tem total semelhança, só muda um pequeno detalhe. Prove... Ah, tá. Sim, a primeira questão. Para provar, aí você... Primeiro você abre pela definição, tá? Esses itens. E depois você vai provar o seguinte. Quando você toma qualquer epsilon, você vai ter que provar que existe um delta. Se você conseguir um delta em função do epsilon, então você está garantindo que esse limite existe, né? Ou de qualquer outro item, né? Mas em particular esse também. Então, como eu falei, né? Você toma um epsilon, aí existe um delta. A priori, você não sabe quem é. Aí você pega a expressão que envolve epsilon e começa a trabalhar ela até chegar na expressão que seria o delta. Tá. Na sequência, domingos, que é um horário para tirar dúvida, tá? Pode ser qualquer tarde, tá? Você pode mandar um e-mail para mim, combinando um horário. Aí eu lhe retorno, né? Você abre o seu leque de disponibilidade à tarde, por exemplo. Aí eu retorno um e-mail dizendo o horário que eu posso. E a gente pode abrir até um Meet, né? Para tirar dúvida de uma maneira mais simples. Não sei se o Christian entendeu o que eu comentei aqui, tá? Se não, fala aí que posso entrar em mais detalhes. A questão 4 é para provar propriedades consistentes no infinito ou menos infinito. Questão 4. Para os dois, então. Quando eu falo infinito é o positivo, então. Aí eu boto aqui, ó. E depois é o infinito negativo. Mais ou menos. Porque a ideia... Deixa eu pegar um exemplo aqui simples, só para visualizar.
Já coloco o tema da aula de hoje. Então imagina que eu tenho um limite sei lá, vou pegar uma bem simples, tá? Só para ficar simples aqui. Bom, esse limite aqui pronto, esse último comentário do Christian pode ser, mas esse caminho é mais complicado. Esse caminho é o caminho que nos livros parece passe de mágica. Tá? Não tenho problema nenhum, assim, se esse caminho é o caminho que você tem mais habilidade, mais afinidade. Mas esse caminho que eu normalmente mostro é o caminho mais pé no chão na minha avaliação, tá? Então esse caso aqui dá 11, né? Esse limite é a definição formal, isso. A primeira coisa, eu tenho que provar, a primeira questão, ele pede para provar os limites dessa natureza, né? É como eu falei, eu peguei um caso bem simples aqui, só para facilitar Eu vou pegar mais fácil ainda, tá? Porque aqui a ideia não é o grau de dificuldade, sim o que tem que se fazer. Né? Então, aqui é 12. Ótimo. Aí, primeiro passo, né? Escreve-se a definição disso. Né? Aí, isso a gente já tem conhecimento, já está meio que manjado. Então, vamos escrever a definição aqui para todo epsilon. Opa, só um minuto, tem um problema aqui. Eu vou precisar de uns minutinhos da paciência de vocês, tá? O computador, foi necessário reiniciar ele. Deu uma travada aqui básica.
Serve. Serve sim, eu comentei até. Tem. O Arthur está perguntando aqui se os teoremas que envolvem seno servem para o cosseno. Eu sei que o primeiro teorema, né, que é parece até a definição de função contínua, né? Você usa o teorema fundamental da trigonometria e você gera ele. Agora, aquele segundo não. Aquele segundo teorema, se eu pegar cosseno de x sobre x, com x tendendo a zero, aí não vai mais para 1, tá? Como um se transforma no outro, então basta você ter um para você gerar o outro. Sim, voltando aqui, então para todo o epsilon positivo existe delta também positivo. Faltou uma vírgula. Tá ok. Botar logo em módulo. X menos 3 quando for menor do que delta. Isso vai implicar que módulo pronto, então essa seria a escrita da definição, tá? Quando eu abro o limite, no caso, eu quero provar que isso acontece. É isso que eu quero provar. Então, essa coisa aqui é o que eu quero, né? Vou pegar qualquer epsilon. Aqui eu só abri a definição, tá? Essa definição é supondo que isso aqui é verdade, né? Supondo que esse limite é verdade, então isso aqui vai ser verdade. Mas é isso que eu abri aqui, né, para mostrar todos os passos, entre aspas, né, do que a gente quer mostrar. Então, o que a gente vai fazer? Vai tomar qualquer epsilon e vai provar que existe um delta, mexendo com essas expressões.
Aqui que isso vai me garantir, né? Que se eu encontro um delta e eu mexendo com essas expressões, então indiretamente eu estou provando que quando x se aproxima de 3, né? Que eu vou mostrar que tem um delta, né? Que encurrala esses dois, que garante essa aproximação de 4x para 12. Tá? Então, a gente primeiro vai tomar um epsilon. Vamos considerar que epsilon positivo. Professor, eu podia atribuir valor? Na verdade, não. Se você atribui valor, você está mostrando que naquela distância o limite vai ter uma certa aproximação, tá? Aqui a prova é geral, para qualquer epsilon. Então, tome esse epsilon, tá ok. Essa aproximação aqui é garantida. 4x menos 12, isso é menor do que epsilon. Ok, então agora eu tenho que chegar num delta. Mas para chegar num delta, eu tenho que chegar em x menos 3. Então essa é a ideia. Eu vou partir dessa inequação e vou arrumar uma maneira de chegar nessa daqui. Ó. Como esse epsilon é qualquer, se eu conseguir chegar nessa expressão, aí eu tenho que ver como é que eu vou chamar meu delta, né? Se eu chegar nisso, aí eu vou estar garantindo que existe o delta. Então deixa eu mostrar os próximos passos, né? Esse aqui é bem curtinho, para vocês visualizarem. Eu vou aproveitar essa linha aqui, então, já que tem pouca informação. Então aqui, aqui tá, o que que significa, né? Que eu posso escrever o meu módulo assim. E também posso escrever assim. Tá? Não sei se vocês estão visualizando e estão entendendo o que eu estou fazendo. Mas aqui eu botei o 4 em evidência. E 4 é positivo, né? Produto dos módulos. Não, desculpa. É o módulo do produto, é o produto dos módulos. Então o módulo do 4 é o próprio 4. Perceba que aqui apareceu x menos 3. Aí qual é o próximo passo, né? Eu vou dividir as duas parcelas por 4. Como 4 é positivo, operar através da multiplicação com números positivos não altera a desigualdade. Então isso vai fazer com que a minha inequação fique assim. De x menos 3 vai ser menor barra y sobre 4. Muito bem. Então, para qualquer epsilon, eu fui desenvolvendo, né, a inequação
da aproximação da minha função para o meu limite e fui desenvolvendo, cheguei nisso, né? Cheguei que meu x está sendo encurralado na direção do 3 por esse fator aqui. Então, quem é esse meu fator? É meu delta. Então, para qualquer epsilon que eu pegar, vai existir um delta. Tá, e como tem que ser esse delta, né, para garantir a convergência desse limite? Basta pegar o epsilon e dividir por 4. Aí eu garanto meu delta. Tá, então essa seria a prova de um caso simples da primeira questão. Lembrando que aqui eu não estou fazendo comentários, tá? Estou só colocando as expressões e estou falando para vocês. Mas o ideal é que vocês escrevam, tá? Não precisa ser extremamente formal, mas, né, que um texto que faça sentido essa coisa que eu falei. Tá? Não sei se o Cristian entendeu, né? Ele que estava interessado, né, nessa questão, né? Ele abriu essa aula com essa pergunta sobre isso. Tá bom. Então vamos aqui. Se ele entendeu, né? Dá um feedback aí. Que aí a coisa vai ficar redonda. Ok. Então, deixa eu ver se teve mais perguntas sobre alguma questão. Acho que não, né? Pelo que eu vejo aqui, pelo visto não. Pronto, então a ideia é essa, tá? Christian, pensar nisso. Como eu falei, esse exemplo A, né, ele vai ter o mesmo grau de dificuldade do que aquele que eu fiz, né? Com poucos passos você resolve. Mas aqui em x ao quadrado aí precisa trabalhar com desigualdades. Esse último passo foi somente 5. Vou só abrir aqui. Sim. Sim, porque se eu multiplicar toda essa minha equação por 4, né, como é positivo, ele volta a ser essa. Né? Então, as duas têm equivalência. Aqui não pede de volta, né, mas se pedisse aqui já estava garantido aí de a volta. Não precisa, né? Na verdade aqui só tem um caminho. Aí, como é que, né, só aproveitando esse ensejo dessa demonstração, como seria a demonstração dos livros. Né? Os livros ele faria o seguinte, né? Eles iam dizer assim, existia o delta, então considere que meu delta é epsilon sobre 4. Aí eu começar a desenvolver no sentido contrário. Ia dizer assim, ó, com esse delta aqui, eu garanto que a minha função menos o meu limite vai ser menor do que epsilon. Aí é de se estranhar, né? Porque, assim, né? Quem faz as leituras, tem o primeiro contato, assim, uma primeira vez, vai se perguntar como foi que ele adivinhou que eu pegando o delta epsilon sobre 4, eu ia garantir que a diferença da minha função para o limite ia dar exatamente menor do que epsilon. Aí, esse tipo de demonstração que eu faço, ela é mais pé no chão, porque você não precisa adivinhar nada, né? Só tem que provar que existe. Que é o que ele pede aqui, ó. Para todo epsilon existe delta. Então, provei que existe. Ó. Pegando um epsilon qualquer, eu, através das minhas expressões, cheguei no delta. Muito bem. Vamos ver onde foi que nós paramos. Esses teoremas nós já vimos. Nós já trabalhamos esses 3 casos aqui.
Sabem dizer? Ficou algum pendente dos exemplos aqui do seno? A D1 não. Tá. A pergunta que você fez era em função desse exemplo? Ok. Ah, então você mexeu? Você tentou fazer? E quando você tentou fazer, você tentou transformar isso aqui no seno? Né? O cosseno, no caso. Hum. É, tudo bem. Como eu falei, esse seno aqui, a gente pode escrever ele como raiz de 1 menos cosseno ao quadrado, se eu não me engano. Pronto. Então, beleza. O teorema 1 vale para o cosseno. Aí já consigo garantir isso, né? Já fica mais... Mas você chegou no final, tranquilo? Ótimo. Então vamos à ideia aqui desse caso, né? Considerando que esse teorema também vale para o cosseno, né? Ou seja, o limite do cosseno de x quando x se aproxima do certo A, isso vai dar cosseno de A. Tá? Eu tenho que considerar isso, já que aqui a minha função tem cosseno. Então vamos fazer um teste rápido aqui. Se o meu x for para zero, cosseno de zero é 1. Então meu numerador aqui está indo para zero, né? Porque é 1 menos algo próximo de 1, né? Porque já que meu x se aproxima do zero. E o meu denominador também está indo para zero. Então significa que essa fração está indo para zero sobre zero. É uma indeterminação, então eu tenho que mexer nessa lei aqui. Ok, então tem alguns caminhos que a gente pode utilizar para isso. Mas um caminho mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Aqui eu tenho a diferença de duas parcelas. O teorema fundamental da trigonometria, ele usa seno e cosseno ambos ao quadrado. Então vamos fazer aqui o produto pelo conjugado, tá? Lembrando, né? A gente está chamando de conjugado, mas enfim, né? Vamos deixar assim erroneamente, mas por um lado entendendo o que a gente está fazendo. Então deixa eu só escrever aqui, né? O limite respectivo. Então é limite zero menos cosseno de x ao quadrado. Ok. Aqui o nosso caso, né? Bem, então vamos fazer aqui o produto com conjugado, né? Só para mostrar. Vamos ver como é que vai ficar, né? Então aqui vai ficar assim. Pronto. Então, fazendo o produto com conjugado. Então eu vou jogar conjugado 1 mais cosseno de x
Faltou só os parênteses. Pronto, fiz aí o produto. Depois que a gente faz esse produto, como é que vai ficar, né? Então, o numerador a gente faz produtos notáveis. Vai ficar quadrado do primeiro. Deixa eu aproveitar essa escrita aqui. Vamos ver. Vai ficar uma fração só. Então, deixa eu aproveitar essa parte de baixo aqui. E aqui vai ficar assim, vai ficar o produto, né? Então vamos apagar a primeira fração, que aí já não vai existir mais. Perfeito, né? Tá, já foi comentando, né? Que esse produto vai ficar seno ao quadrado no numerador. Perfeito, é exatamente isso. Então, isso aqui igual. Ok, então você vai ficar seno ao quadrado no numerador, né? Não precisando mais nem do parênteses. Você vai ficar seno ao quadrado no numerador. E aqui embaixo já tem x ao quadrado, ó. Então, significa que a gente já pode aplicar esse teorema. E o teorema me diz assim, né? Quando x for para zero, seno de um arco, né? Dividido pelo seu próprio arco, dá 1. Então, aqui pode ser várias variações, né? Não necessariamente só o x. Se for qualquer potência aqui, também vale, né? Se for x ao cubo, quer dizer, seno ao cubo de x, né? Sobre x ao cubo, isso também vai para 1, então, né, tem várias variações. Com isso, significa que esse seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, isso vai para 1, né, quando x vai para 0, ao aplicar o teorema. Então, aqui no numerador vai ficar 1, né, porque esses dois aqui estão indo para 1. E meu denominador não zera, né? Quando x for para 0, o cosseno de 0 está indo para 1. Então, essa parte aqui do denominador está indo para 2. Então, significa que isso aqui vai para 1 sobre 2. Tá? Que é o que diz aqui o resultado do exemplo. Tranquilo, né? Esse caso aí, apesar de não estar o seno explícito, né? Muito bem. Então, isso encerra, né, essa parte do seno. E agora a gente vai iniciar com esses casos do cosseno. Ou, cosseno não, do exponencial, desculpa. Muito bem. Então, aqui eu vou exibir, aqui são teoremas, tá? Da função exponencial. Eu vou mostrar essa primeira, porque é o caso mais simples.
tá? Essa segunda aqui já está pronto lá no nosso caderno. Quando eu mostrar o 1, aí eu comento o 2, né? O E2, que aí vai ficar simples de visualizar o que está escrito lá. E os demais, né, vai seguir as mesmas receitas dessas duas primeiras demonstrações. Ok, volta lá. Tá. É esse, né? Ok. Sim, então vamos lá, né? Vamos à demonstração do E1. A nossa aula, a gente só finalizou, né? Relembrando o teorema da função seno. Mas agora a gente vai ver a função exponencial. Tá? Limite. Vou botar só assim, bem simples. Exponencial. Tá? Bom, então o que é que diz aqui, né? Aqui diz, esse E1, esse teorema E1, ele é uma consequência do E2. Tá? O E2 ele é mais geral, tá? Aqui diz, né, quando x se aproxima de b, a função a elevado a x se aproxima de a elevado a b. Tá? Aí, isso é bem óbvio, que no caso de cima, quando x se aproxima de zero, a elevado a zero vai dar 1, porque qualquer coisa elevada a zero é 1. Tá? Porém, né, para não ficar muito denso a demonstração, né, nesse caso aqui a gente vai ter que abrir as desigualdades, né? Esse aqui não precisou abrir desigualdades, essa é uma demonstração, é um caso bem simples. Para exponencial não dá para fazer isso, tá? E vai ter que aplicar também logaritmo. Então, eu vou fazer o simples para não ficar tão complexo, né? Ok, então vamos provar isso, tá? Deixa eu escrever aqui. Enquanto eu copio aqui, eu vou dar um informe. Ontem eu falei com um colega, ele me disse que poderia me fornecer, né? Eu sei que também me ofereceram nessa turma. Não estou fazendo desfeita não de quem ofereceu, mas eu acabei ficando bem ocupado assim, né? Com essas aulas, com o início das aulas. Estava difícil até me deslocar, né? Aí, conversando informalmente com ele, ele falou que tinha uma mesa encostada lá, né? E depois vim aqui e ia me emprestar, tá? Então, à noite eu vou ver se já fazer o test drive, ver se com a mesa fica mais simples, tá? Se não, a gente continua esse modelo aqui que a gente está seguindo. Ok, então aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, para provar esse limite, é escrever a definição. Então vamos escrever aqui. Então, vamos lá, nossa velha história, né?
Aqui as distâncias já vou escrever em módulo, tá? X é menor do que delta, isso mesmo, delta. A minha função elevada a x é menos 1 menor do que... Pronto, então essa seria a definição. Tenho para todos, sim, é porque eu esqueci aqui. Obrigado. For all. Muito bem, então esse é o caminho da nossa prova, tá? É provar isso, né? Pegar um epsilon qualquer, mostrar que existe um delta, né? De tal maneira que quando isso acontece, eu chego nisso. Ok, então vamos ao trabalho, né? Tomar aqui um epsilon. Essa linha de cima é o que a gente quer fazer. E essa linha agora é o caminho que a gente vai seguir, tá? Baseado nesse mapa, né? Aqui é como se fosse um mapa. Deixa eu só escrever aqui, já que tem muito símbolo, eu vou usar os separadores. Pronto, aí eu acho que fica mais redondo a formação. Ok, então vamos pegar aqui, pegar um epsilon qualquer, maior do que 0. Tá ok. Né? Aí no caso eu começarei um texto, né? Queremos provar que esse limite, né, de A elevado a x é... Que esse limite aqui, só escrever o limite já está dizendo isso. Para isso, temos que provar, né, usando a definição, ou seja, né, para todo epsilon, ou considere um epsilon qualquer, aí vamos considerar aqui que a distância do A elevado a x para o 1 é menor do que esse epsilon. E vamos mexer com isso. Bom, então, essa desigualdade aqui, temos algumas maneiras de desenvolvê-la, né? E uma delas é quando a gente escreve assim. Quando nós escrevemos isso aqui. O meu A elevado a x, eu vou escrever ele assim. Então ele vai ficar entre epsilon mais 1 e 1 menos epsilon. Então, eu acredito que todo mundo concorde com isso, tá? Isso aqui eu já adiantei um passo. Que o passo seria essa diferença aqui, tá? Entre menos epsilon e epsilon. E depois disso adiciona nos 3 lados da desigualdade. Né? Adicionar 1 e desigualdades não faz nada, né? Não altera nada. E quando eu adiciono 1 nessa parte central, né? Supondo que aqui seria maior do que menos epsilon, então ficaria só o A elevado a x. Muito bem.
Aí, nesse caso, eu quero transformar a elevado a x em x. Tá? Essa é a ideia. Já que minha função é a elevado a x, e x é o elemento do domínio, né? Que representa qualquer número que eu possa substituir nela. Aí vem a pergunta, né? Como é que eu posso transformar a elevado a x em x? Muito bem, então o Lauro já largou aí o teorema não, né? O meteoro de logs aí, né? Botou vários logs aí no texto, então vamos aplicar. Só que a gente tem que se preocupar com uma coisa. O log ele é uma função crescente. No caso aqui eu não disse, né? Mas eu tenho que supor aqui que meu A, eu tenho que fazer essa suposição. Porque meu log... Deixa eu só ver se tem aqui no... Se tem algum gráfico de logaritmo aqui. Não, aqui já é a demonstração do E2. Não tem nenhum gráfico aqui. Mas, tá, deixa eu abrir aqui. Abrir aqui mesmo no Wikipedia mesmo. Não, ele pediu para reiniciar o Firefox, tá? Aí acabou saindo, mas já estou aqui, já estou para retornar. Já voltou. Alguns já comentaram aí, tá? Ela é crescente, mas vamos só exibir aqui, vamos ver se ele... Bom, então aqui ele exibe um gráfico, tá? Não sei se ele amplia. Amplia. Esse caso aqui é quando a exponencial ela é maior do que 1, tá? Seria isso aqui que o meu cursor está caminhando, né? Seria a função exponencial referente a esse inverso dela, né? Que é esse logaritmo aqui. Então, o que a gente percebe nessa função, né? A gente percebe que se eu tenho 2x, dois valores do meu domínio, né? Toda vez que eu pegar dois valores do domínio, nesse caso, o menor valor do domínio vai gerar a menor altura. E o maior valor
vai gerar maior altura. Então significa que se eu considero meu A positivo, deixa ele abrir aqui, ó. Se eu considerar meu A positivo, então significa que o meu log vai ser crescente, né? É isso que quer dizer esse gráfico aqui, tá? A minha exponencial, quando o A está entre 0 e 1, ela tem esse comportamento, né? Ela desce assim. E o log também é crescente, os dois casos é crescente. Então não tem problema. Então não precisa fazer exposição. Então significa o seguinte, o A elevado a x aqui é uma imagem, né? Que aqui eu peguei o x do domínio e ele está sendo um expoente, né? Dessa potência que é elevado a x. E essa imagem está entre esses dois valores. Significa que seus respectivos domínios têm que obedecer essa desigualdade também. Tá? Então, isso significa que essa desigualdade aqui, se eu aplicar logaritmo, vai ficar assim. Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu ver se ele aplica. Vou aplicar na base A, tá? Aqui também. E nesse último também. Deixa eu soltar assim. Aqui a diferença aqui é mais. Pronto, então ficaríamos aplicando o logaritmo, ficaríamos com isso. A não pode ser negativo, porque se meu valor de x, né, for um número racional, pode ser que vire uma raiz, né? E se A for negativo, aí ele deixa de ser real, tá? Então A não pode ser negativo. Exato, né? Essa propriedade exatamente, né? Mas log de A na base A é 1, né? Porque o que o log, né? O que a função log faz, né? Então eu tenho uma base A. Eu vou repetir ele várias vezes até ele se tornar A elevado a x. Pergunta, quantas vezes? Aqui já está dizendo, né? Eu vou repetir x vezes. Então esse log aqui vai dar x, tá? Muito bem, então vamos escrever isso na linha de baixo. Vou aproveitar aqui essa.
Então, isso aqui, na verdade, vai ficar assim, né? Vai ficar só o x aqui. Muito bem, então, praticamente eu terminei, assim, entre aspas, né? Porque vamos só, né, recapitular tudo que foi feito. Quero provar esse limite, essa é a definição. Então, vou tomar um epsilon e trabalhar com essa expressão aqui que tem o epsilon. E eu quero chegar nessa expressão aqui com delta. Se eu conseguir, é, aquela expressão de delta que vai se transformar é meu delta. Então, para qualquer epsilon, eu vou garantir que existe um delta, que isso vai se transformar nisso. Então, beleza, o que foi que nós fizemos, né? Pegamos um epsilon, onde tem essa desigualdade, aí a gente começou a trabalhar com essa desigualdade, inclusive aplicando a função log, e chegamos aqui num x, né? Que foi esse x aqui. Ó. Qual é a... O que está faltando aqui, né? É transformar isso aqui num módulo menor do que uma expressão. Então, o que isso significa? Né? Que eu tenho dois candidatos para delta. Ou esse cara aqui é delta, né? Ou esse cara aqui é menos delta. Se esse cara for, né, aí eu tenho que só verificar o seguinte: se o negativo desse é menor do que esse aqui, ou se o negativo desse é maior do que esse. Né? É isso que eu tenho que fazer. Deixa eu só escrever aqui o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte. Ou esse cara aqui é meu delta, ou esse cara aqui é menos delta. Tá? Uma dessas duas coisas aqui vai acontecer, tá? Por quê? Porque meu x tem que estar entre delta e menos delta. Mas aqui eu tenho duas opções. O que eu estou escrevendo aqui, eu não estou dizendo que esse cara aqui, se eu trocar ele de sinal, ele não vai virar isso aqui. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver isso que eu vou escrever agora. Foi o que eu fiz aqui, né? Eu estou fazendo a suposição, né? Que quando eu troco esse cara de sinal aqui, ele é menor do que esse log. Se isso aqui acontecer, então o meu x ele vai estar encurralado pelo delta e pelo menos delta. Então isso vai poder ser escrito assim, aí acabou. Essa é a ideia. Ou então o contrário, né? Eu vou pegar esse cara aqui que eu não mexi, vou colocar ele como negativo e ver se ele fica maior do que esse. Então essas duas coisas que eu preciso verificar. Se eu posso separar, posso. Tá, deixa eu ver. Eu vou escrever do jeito que está aqui, eu vou deixar como... Deixa eu mexer aqui, né? Deixar como era.
Deixa eu deixar como era. Isso aqui não existia. Pronto, era assim, né? Ok. Então agora eu tenho que ver o seguinte. Eu tenho que verificar se isso aqui acontece. Essa é uma opção. Ou deixa eu aproveitar aqui. Ou isso aqui. Tenho que verificar um dos dois, tá? Se acontece isso aqui no de cima, então esse cara vai ser o epsilon, delta, desculpa. E esse menos delta, eu vejo que é idêntico, sendo que esse está com sinal de menos. Essa é uma opção. Outra opção, esse cara aqui vai ser delta, tá? E esse aqui vai ser menos delta. Essas duas opções. Então eu tenho que verificar isso, tá? Eu tenho que verificar se isso é verdade, né? Ou seja, eu mexendo com isso daqui, se eu chego num absurdo ou não, né? Ou isso aqui. O que eu sei é que uma dessas duas inequações que eu acabei de exibir, né? No caso, ou essa daqui vai dar um absurdo, tá? Aí a que der eu descarto, né? Lógico, e pego a outra. Eu sei que é um pouco trabalhoso mexer com isso, inclusive aqui. Eu gostaria de saber se vocês tinham condições de fazer esse teste sozinhos. No caso, não necessariamente agora, tá? Eu já ia dizer quanto é que ia dar e tal. Pode ser assim ou vocês querem que eu faça essa verificação? Tá ok. Então, aqui é por eliminação, né? Eu posso fazer essa e já dá um absurdo, então essa linha de cima, né, não pode. No caso, seria essa que ia poder, né? Como essas expressões assim não são muito elaboradas, tá? Eu vou fazer isso aqui no editor mesmo, tá?
no editor simples. Só para não ficar muito grande essa, tá? Aqui a gente já coloca o resultado e pronto. Então, deixa eu pegar aqui um simples. Deixa eu só escrever aqui a expressão. Então, menos... Aqui tá menor, tá? Mas eu vou escrever maior. Log de A. Quero só copiar a expressão. Mais epsilon, vou chamar E maiúsculo, fica melhor. É menor do que log de A. Deixa eu ver aqui. 1 menos epsilon. Então vamos trabalhar com isso aqui, tá? Vamos mexer aqui e ver o que acontece. Bom, primeira coisa, qual é a função inversa do logaritmo? Né? É a exponencial. Né? E a gente viu que eu vou poder aplicar aqui, tá? Então, aplicando aqui, isso aqui vai ficar assim. Vou pegar essa expressão todinha, Ctrl C. Então, eu vou fazer A elevado a isso e vou fazer A elevado a isso daqui. Tá? Nesse caso, eu tenho que supor que A é maior do que 1. Tá? Porque aí é garantido essa desigualdade que eu escrevi. Deixa eu ir colocando aqui nas linhas mais abaixo, para não poluir tanto. Né? Pronto, então... Aí eu não vou escrever mais somente assim não, tá? Cada linha que está mais abaixo já é uma implicação, tá? Dessa daqui. Tá, e o que eu posso dizer agora? Eu posso fazer isso, né? Porque aqui é negativo, né? Posso, sem problemas. Então, antes de fazer isso, eu tenho que aplicar uma propriedade logaritmo, né? Não sei se vocês lembram, mas tem uma propriedade que diz assim, está bem afastado aqui. Um número vezes um log numa base B. Aqui eu não estou escrevendo nada, então suponha que é base 10, tá? Então, não sei se vocês lembram, mas isso aqui pode ser escrito assim, como log de B elevado a A. Não sei se vocês lembram disso. Ok, então o que significa, né? Olhando para isso que eu escrevi, né? Que é A vezes, né? Tá um x aqui. Aqui é a mesma coisa como se tivesse menos 1 aqui, ó. Menos 1 vezes. Então, vou pegar esse carinha aqui e vou aplicar essa propriedade aqui que eu destaquei aqui, tá? Então, no caso, isso aqui vai ficar assim. Vou escrever isso aqui, Ctrl C.
Esse menos 1 aqui eu vou tirar ele daqui, né? Aqui elevado a menos 1. Pronto. Aí agora, aplicando esses logs aí, como é que fica, né? Como some o log, né? Na verdade, A e o log de A, né, são funções inversas, né? Log na base A. Então, deixa eu fazer outro comentário aqui, né? Eu tenho essas opções, né? Se eu tiver F elevado a menos 1, elevado a menos 1 de F de X. Isso aqui dá X. Vou afastar mais. Isso aqui dá X. Ou então o contrário, né? Se eu aplicar... Eu apliquei aqui... Eu apliquei a função inversa numa função, né? Então elas se anulam, fica só x. Ou o contrário, né? Se eu aplicasse a minha função numa inversa, também ia dar a mesma coisa. Ia dar x também. É o que está acontecendo aqui, tá? A elevado a alguma coisa é uma função. O log de A é a função inversa. Então, no caso, isso aqui vai resultar nisso. Mais epsilon elevado a menos 1 menor que 1 menos epsilon. Bem, agora, né? Agora, aplicando essa propriedade aqui, né? Qualquer coisa elevada a menos 1, né? A gente faz a inversão fracionária. Mas esse termo aqui, essa primeira parcela aqui, o denominador é 1, né? Quando eu faço essa inversão, vai ficar 1 sobre essa expressão aí que está destacado. Então vamos escrever isso, vai ficar 1 sobre a expressão que está destacado, 1 mais epsilon, menor do que 1 menos epsilon. Ok. Para eliminar esse denominador, né, a gente pode multiplicar essas duas parcelas por um fator, né? No caso, eu vou multiplicar por esse cara aqui, porque eu não quero trabalhar com denominadores aqui, né? Se eu multiplico as duas parcelas dessa desigualdade por 1 mais epsilon, essa desigualdade ela se mantém ou essa desigualdade ela se inverte? Se mantém. Aí a razão disso, 1 é positivo, epsilon é positivo, né? Que o epsilon positivo foi dado aqui na hipótese, aqui, ó, quando eu iniciei a minha demonstração, comecei com epsilon positivo, tá? Então, 1 mais epsilon é positivo. Então, vamos fazer o produto dos dois lados por isso, né? Por 1 mais epsilon. Então, isso aqui vai ficar assim. Vou multiplicar por 1 mais epsilon dos dois lados. Ok. Aí o que vai acontecer com o lado esquerdo da desigualdade, né? Vai ficar só 1
né? Porque essas coisas vão se cancelar. E do lado direito vai ficar produto da soma pela diferença. Então vai ficar 1 menos E ao quadrado. Epsilon ao quadrado. Tá. Se eu subtrair um dos dois lados, né? Se eu subtrair o número 1 dos dois lados da desigualdade, também vai manter a desigualdade, né? Se somar qualquer coisa, não altera nada. Então vamos fazer isso. Eu vou somar, na verdade eu vou tirar 1, vou subtrair 1 desse lado e subtrair 1 desse outro lado. Ao fazer isso, o que vai acontecer? O lado esquerdo vai dar 0 e menor do que menos epsilon ao quadrado. Não é assim? Todo mundo que está acompanhando, eu posso não ter visto, né? Por isso que eu vou perguntar isso. Mas encontrou alguma coisa incoerente nesse desenvolvimento? No caso aí é a conclusão, né? No caso, eu fiz a pergunta antes, no desenvolvimento não, né? Ok, eu estou perguntando isso porque, né, vai que eu conclua e algum dos passos eu, né, acabei de esquecer de observar alguma propriedade. Então, aparentemente está tudo ok. E o que isso que está destacado está me falando, né? Isso aqui que está destacado está me dizendo que se eu pegar menos epsilon ao quadrado, isso vai ser positivo, né? E na verdade isso é um absurdo, né? Sendo que exatamente, exatamente. O Igor fez um comentário aí bem interessante, né, em relação ao que está acontecendo. Que ele já partiu da hipótese, né? Se a hipótese o epsilon é maior do que zero, né? Epsilon ao quadrado também é positivo, menos E ao quadrado tem que ser negativo. E de onde tudo isso surgiu, né? Surgiu dessa hipótese aqui, ó. Mas que hipótese é essa, né? É essa hipótese aqui, né? Vamos voltar aqui, ó. É essa linha de cima. Eu desenvolvi essa linha de cima e acabei chegando num absurdo, né? Então, o que isso significa? Que essa linha de baixo ela é verdadeira, tá? Ela é informação verídica. Mas no fim das contas, o que ela está me falando? Tá? Ela está me falando que esse cara do lado direito da desigualdade, ele vai ter que ser meu delta. Consequentemente, né, a última parcela, que nada mais é do que ela mesma, sendo que com o sinal trocado, vai ser menos delta. E se o meu x está entre menos delta e delta, significa que eu posso escrever meu x assim, ó. X em módulo é menor do que delta. A hipótese é menos delta, menor do que delta? Não é isso. É porque é a questão do módulo agora, tá? Que é assim, ó. Módulo de x é menor do que b, por exemplo. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever isso. Que meu x
que meu x está entre b e menos b, tá? Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que procurar essa escrita aqui, ó. Tenho que desenvolver isso aqui. O que foi que aconteceu aqui, ó? Esse termo aqui é exatamente esse, sendo que esse está com o sinal trocado, ó. Então, se esse cara aqui for meu delta, esse aqui é menos delta, tá? Então, chegamos, né? Logo, meu x, deixa eu só escrever, finalizar aqui. Deixa eu só pegar essa linha anterior aqui. Não, aqui dá para fazer sim. Logo, o módulo de x tem que ser menor, tá? Do que menos log na base A. Deixa eu ver aqui. De 1 menos epsilon. Menos epsilon. E esse cara é meu delta. Pronto. Tá aprovado, tá? Para qualquer epsilon na minha exponencial, né? Basta eu pegar esse delta aqui. Aí eu garanto que meu x vai ser encurralado na direção do zero. Tá? Do zero. Por isso que aqui é x menos zero, que é o próprio x. Então, está aprovado, né? Está aprovado esse primeiro aqui, ó. Essa primeira, tá? Eu sei que o tempo aqui voou, tá? Que já são 12h30, 12h28. Exato, né? Exatamente, né? Aqui eu tinha duas opções, né? Eu cheguei nesse x está encurralado entre esses dois aqui. Aí eu tinha duas opções, né? Se eu trocar o sinal desse, ele ia ser menor do que todo o resto. Ou, se eu trocar o sinal desse, ele ia ser maior do que todo o resto. É isso que eu tinha que ver. Qual dessas duas hipóteses era a hipótese verdadeira? E a gente viu que é a de baixo, então... exatamente. Ok. Então, eu fiz no caderninho, né, que já está lá no cigarro, eu fiz para essa segunda aqui, tá? Que é uma generalização. Aqui na hora, no caso o horário já acabou, mas só para concluir eu vou só comentar rapidamente, tá? Então tá aqui meu limite, né? Abri aqui a definição. Então comecei a trabalhar aqui com epsilon, né? É praticamente os mesmos passos, né? Aí se somente se, né? Isolei aqui, somei o epsilon nas três parcelas, desculpe, somei o a elevado a b nas três parcelas, ficou isso aqui. Aí o próximo passo, apliquei o log, né? Aqui já fui direto, né? O log aplicado aqui vai ser o próprio x. Aí o meu x está indo para b, então aqui tem um passo a mais, né? Que eu subtraí b nas três parcelas, né? Ficou aqui, ó, esse log menos b, x menos b e esse log menos b. Aí eu abri as duas opções, né? Ou delta é esse cara aqui, ou seja, esse log menos b, ou menos delta é esse cara aqui, né? Que é análogo ao que eu fiz. Aí eu fiz aquela mesma verificação, tá? Supus, né, que menos epsilon, menos delta, desculpa, peguei esse delta aqui, né? Supus que ele era menor do que todo mundo aqui dessa desigualdade. Aí comecei a desenvolver, cheguei
Cheguei no absurdo também, né? Logo, esse cara aqui, ele vai ser o meu menos delta, tá? Aí cheguei no delta, né? É a mesma ideia, né? Depois vocês dão uma lida assim com mais carinho. Desculpe eu ter corrido aqui, né? Já que eu me dei o luxo de correr, já que a gente fez com toda a calma, né? Essa demonstração. Pois bem, então, com isso, tá? Eu vou encerrar a aula e vou deixar as perguntas aí para quem quiser, tá? Quem quiser fazer pergunta, aproveita, tá? Quem não, bom almoço, tá? Vocês já estão liberados. A contradição é porque tem uma pequena diferença, tá? Contradição é quando uma informação ela é contrária à hipótese. Aí se chama assim, tá? Se a gente observar, for olhar ao lado, assim, pelo lado lógico, né? Propriamente dito. Um absurdo é uma informação desse tipo. Na verdade, isso aqui é uma informação contrária à hipótese, né? A gente chama de absurdo porque esquecendo todo o contexto, né? Um número ao quadrado, né? Vamos esquecer que inicialmente eu tinha dito que epsilon era maior do que zero. Então, aqui eu tenho um número ao quadrado, ele obrigatoriamente é positivo. Né? Aí eu estou fazendo menos um número ao quadrado, ou seja, só essa expressão sozinha, ela já é falsa, sem contexto nenhum. Por isso que a gente chama absurdo. Né? No caso, ela se encaixa nos dois. Né? Estou respondendo a pergunta do Guilherme Eagle, que essa informação aqui, ela tanto é contradição, quanto ela é absurdo. Ela é as duas. Tá? Aí repito, por que contradição? Porque ela é contrária à hipótese. Se eu desenvolver a hipótese até chegar aqui, né, vai dar o inverso da hipótese. Segundo, essa informação por si só, eliminando o resto do contexto, ela não existe, né? Isso é falso. Então ela seria os dois, você poderia falar qualquer uma das duas. Professor, de acordo com o que fazemos, né? Agora vou responder a do Christian. As questões podemos te mandar para você dar uma olhada? Pode, sim. É um absurdo, porque não vai contrário a uma regra da matemática por si só, não necessariamente o contexto. E também ele repetindo, né, é uma contradição, porque ela é a consequência contrária do que a gente supôs inicialmente. Né? Ok. Mais perguntas? Valeu sobre o trabalho. Sim, o trabalho eu já comecei a pensar e estou começando a escrever. Eu ainda estou em dúvida. Na sexta-feira, eu fiz o curso bem básico, né? Era um curso super básico, assim. Eu também nunca tinha mexido, mas é bem simples. A ferramenta, eu fiz o curso sobre o Google for Education, tá? Aí lá ele ensinou a você fazer as provinhas por lá, sabe? Eu achei bem legal, assim. Aí eu ainda estou em dúvida, porque eu tô olhando como posso montar questionários no Cigar ou como posso montar questionários no Google for Education. Mas assim, eu já comecei a pensar nas questões, tá? Em breve, vocês vão receber, né, esses trabalhos e como vai ser a prova. Inclusive, tem uma das opções, eu acredito que muitos de vocês já sabem, né, que é o Google Forms.
né? Ele me dá... Para o professor é bem tranquilo, só é ruim para montar a prova, né? Mas depois é tranquilo, porque ele faz autocorreção. E você pode colocar os comentários, assim, né? Ele é todo automatizado, assim. Ele já dá o resultado do aluno e já manda a mensagem, né? Dizendo, olha, você precisa estudar mais, ou você foi ótimo, né? No caso, eu que edito, né? De acordo com a nota. Aí eu estou mexendo ainda, assim, a questão das questões eu já tenho mais ou menos em mente, né? O negócio é só implementar isso numa ferramenta. É, exato, né? Exato. Tudo eu normalmente me baseio mais na lista, né? Mas como tem trabalho, eu posso pôr questões mais teóricas, né? Para umas redações e tal. Agora, uma coisa que eu vi, que eu percebi no Google for Education de negativo, né? Pelo menos até o momento, é que ele não... Parece que não, a gente não tem como digitar como está aqui, né, na tela aí para vocês. Aí, não sei, né? Ele ficaria meio capenga. Parece que tem que digitar nesse formato assim, né? Para mim não tem diferença, né? Mas não sei. Parece que no CIGA, né? A maneira de montar questionário lá, você lá permite que você escreva assim, né? Tem o LaTeX implementado. Mas enfim, tô vendo, né? Estamos no início da semana. Essas questões eu estou pensando em pôr quarta ou quinta-feira, né? Não sei. Aí, no caso, a avaliação da gente seria na outra segunda, na data mesmo que a gente definiu. Tranquilo?